Olá, gente. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. Nós somos do projeto Vivendo com Parkinson, que é um projeto que acontece na UNB e é um projeto multidisciplinar com a contribuição de vários profissionais, como hoje a gente está aqui com a mesa repleta. A gente vai ter a participação do Dr. Pedro, da doutora Mariana. Vamos apresentar todos os palestrantes. Nossa plateia está bem rica, bem variada. Nós temos pessoas com a doença de Parkinson, nós temos estudantes da área da saúde e nós temos a comunidade, e esse é o nosso maior intuito. Então queremos agradecer a todos vocês. A gente vai apresentar ao longo do processo o que é que a gente fez, o que a gente pode fazer para melhorar e para conviver com essa doença bem, de uma forma melhor possível, porque é uma doença neurodegenerativa. E nós, do projeto, nós temos um manual que já está disponível em e-book, mas estamos trabalhando para impressão, porque fica mais fácil para as pessoas com Parkinson acessarem fisicamente. Nós temos um aplicativo, então, tudo gratuito, tudo feito com professores, estudantes e tudo em prol da melhora na qualidade de vida. Queremos agradecer aqui ao senhor Vitor, que está propiciando, que é o parceiro do projeto há muito tempo. Ele, no ano passado, participou com a gente da Semune, que é uma semana universitária na UNB, e ele deu o depoimento dele e a gente teve um retorno muito grande. Inclusive o Jornal de Brasília vem fazer essa cobertura, fez uma matéria sobre, porque teve muita repercussão. Então, aos pouquinhos, caminhando devagar, porque a gente não tem, digamos assim, patrocínio. Então, a gente quer agradecer muito à embaixada, na figura do embaixador e da cônsul, que permitiram a gente usar esse espaço e também contribuíram patrocinando aí nosso banner, nossos botões, e pedir a vocês que acessem, porque tudo foi feito para vocês. Eu não trabalho sozinha, estou falando aqui para respeitar o horário, mas tem a professora Cristina Fúria, que muitos conhecem, tem a Naira, que é a idealizadora do projeto, que está chegando, que vai participar da palestra, tem Estevão, vem aqui Estevão, que é meu colega, que eu sou assim extrovertida, ele é o tímido, mas a gente forma uma dupla, e esse é o Estevão, e a gente fez PIBIT, iniciação científica, TCC, tudo voltado ao Parkinson. Então espero que seja uma manhã bela, uma manhã que agregue muita coisa a todos. Quero agradecer a participação, estou vendo vários voluntários aqui que participam da nossa pesquisa, então agradecer que estão aqui. E é isso, gente. Quem vai agora falar é o senhor Vitor, doutor Vitor, e agradecer a todos a presença. Tá bom? Para nós é um momento muito especial, especialmente nós que somos pacientes do Parkinson. Temos aqui as pessoas que se dedicaram na UNB à pesquisa do Parkinson, acompanham as pessoas com Parkinson, que vocês têm muitas respostas boas para nos dar qualidade de vida. Eu estou até emocionado hoje, vendo aqui meu médico, quando eu comecei, quando fui diagnosticado com Parkinson em 2013, mais ou menos, o Dr. Pedro Brandão, médico do Hospital de Base, me recebeu. Um prazer muito grande. Muitas das pessoas que estão aqui, que vão fazer as palestras, já me conhecem. Eu sempre estou participando, divulgando. Eu conto toda a minha vida com o Parkinson através do canal chamado Viver Ativo com Parkinson. E também do que eu faço. Tenho uma satisfação muito grande, minha gratidão muito grande a esse trabalho da Universidade de Brasília, um trabalho muito lindo que faz, né? E que continue, parabéns. Porque quem somos beneficiados? Somos nós, os pacientes, a comunidade em si, os cuidadores, a família, porque uma pessoa com Parkinson envolve a família toda. Então a gratidão é isso aí. Eu quero ser breve aí, depois eu quero contar um pouquinho da minha vida, mas quero ser breve, porque cada um tem seus compromissos. E vou agradecer também, de coração, ao embaixador do Equador e a cônsul. São as duas pessoas maravilhosas que têm permitido que aconteça isso. É muito raro isso aí, se abrir uma embaixada para um evento desse. E o embaixador, com muita boa vontade, fez isso aí. Porque a gente tem que viver em comunidade. E se vivemos em comunidade, temos que produzir para a comunidade o que nós somos, o que nós fazemos.
muito agradecido a vocês e que vai ser um dia maravilhoso, eu tenho certeza. Eu gostaria que o embaixador pudesse dar suas palavrinhas, né? Depois. Bom dia a todos bem-vindos para a Casa do Equador, casa que está aberta para vocês e que vai ficar aberta sempre que precisar. Na realidade, eu estou hoje aqui por o Víctor. O Víctor é o presidente da Associação dos Equatorianos aqui na Brasília. Eu estou 1 ano e meio aproximadamente morando em Brasília. E desde o início que tive contato com o Víctor, eu fiquei maravilhado por a história que ele transmite. É uma pessoa que compartilha com todos sua vivência com o Parkinson. Eu aprendi a estar perto do Parkinson através de sua experiência. Certamente conheci o Dr. Brandão de antecipação, através das palavras do Víctor. E conheci a fortaleza que tem ele para poder ter uma experiência aberta à comunidade, para que todos possam ter outros elementos de sua própria vida. Então, no momento que nós falamos o ano passado a respeito do Parkinson, concordamos imediatamente em abrir a embaixada para poder receber todos vocês. Receber justamente no aniversário do Parkinson, perto do aniversário, o 11 de abril. De tal jeito que eu me sinto muito honrado de ter todos vocês acá e poder ter no futuro as vezes que seja necessário. Bem-vindos novamente e que tenhamos uma boa jornada hoje. Muito obrigado. Você quer dar como você gostaria de falar? Por gentileza, por favor. Eu vou falar portunhol. Estou aprendendo português, mas entendo todo mais. Estou aprendendo. Bienvenidos a la Embajada de Ecuador en Brasil. Para nosotros es un honor recibirles a todos los participantes, a los pacientes de Parkinson, estudiantes y profesores de la UNB. Es un evento para nosotros muy importante con nuestro presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Brasilia, que es muy activo y que intenta integrar y vincular a nuestra comunidad. Vamos a seguir apoyando estos eventos que mejoran, sin lugar a duda, van a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. Pues siéntanse en su casa, vamos a estar aquí acompañando la jornada y que desarrollemos con éxito este día. Muchas gracias. Agora a gente vai começar nossas palestras. Vamos começar com, como já todos falaram muito, né? O Dr. Pedro Brandão. Vou falar só um pouquinho sobre ele. Então, um médico neurologista, especialista em transtorno do movimento, um doutor em neurociência pela UNB, colaborador do ambulatório de Parkinson e transtornos do movimento do Hospital Universitário de Brasília, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, secretário do Departamento Científico de Transtornos do Movimento da ABM. Pedro, esse momento é todo seu. Muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Vítor, da professora Cristina Flores, do grupo Vivendo com Parkinson, da Embaixada do Equador, para poder falar um pouco para vocês a respeito da doença, com respeito do tratamento. Eu acho que é parte fundamental do nosso papel como médico, a gente também fazer o que a gente chama de psicoeducação, no sentido de passar as informações mais atualizadas que nós temos, explicar em termos acessíveis as informações científicas, para que todos fiquem no mesmo, digamos assim, vibrando na mesma frequência, né? Todo mundo esteja entendendo todos os aspectos que nós consideramos como médicos, como cientistas, e qual impacto disso tem na vida, né, de cada um dos pacientes, dos cuidadores, das pessoas que convivem com os pacientes. Tá?
Então, o que me coube a falar aqui hoje, foi falar a respeito do diagnóstico e tratamento da doença de Parkinson. Eu pensei um pouco como que seria a melhor forma de abordar isso, uma vez que esse é um tema extremamente amplo, né? Isso envolve tratamento multidisciplinar, esse é o tratamento farmacológico, não farmacológico, diagnósticos, exames. Eu tentei fazer um apanhado geral, um sobrevoo sobre um pouquinho da história, como a doença se manifesta no cérebro, quais as opções de tratamento que a gente tem disponíveis no Brasil e em outros lugares do mundo, os critérios para fazer um único tratamento, de forma que todo mundo possa conhecer os termos que são mais comumente usados, termos técnicos relacionados ao tratamento, ao que a gente acredita ser a causa da doença, o que acontece no cérebro ao longo da doença. Eu vou tentar falar numa linguagem acessível, né? Se vocês não estiverem compreendendo, vocês podem me interromper, fazer alguma pergunta que eu esclareço, tá? Ao final também a gente reserva uns minutinhos para responder perguntas, né? Tá bom? Então, o roteiro dessa apresentação é falar primeiro sobre a neuropatologia, que é o que acontece no cérebro, que define o que é a doença de Parkinson. Depois falar sobre os critérios diagnósticos mais atuais, que são os critérios da International Parkinson Movement Disorder Society, também chamada de MDS, que atualmente é presidida por um brasileiro, o professor Francisco Cardoso, e falar um pouco sobre tratamento clínico e cirúrgico. Tá? Então, como introdução, lembrar que a doença de Parkinson, alguns autores têm falado que ela pode ser considerada também uma espécie de pandemia, uma vez que com a transição demográfica e com o aumento da expectativa de vida da população, há uma expectativa, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que em 2040 a gente tenha mais ou menos 1,4, 1,3 bilhão de idosos no mundo, de pessoas acima de 60 anos. Né? Isso vai ter um impacto também na prevalência da doença de Parkinson. Se estimava ali em 2015 ao redor de 6 milhões de pessoas portadoras no mundo, né? Você acredita que em 2040 se chega a cifras próximas de 18 milhões de pessoas. Ou seja, algo que tem um impacto importante na vida das famílias e impacto, inclusive, econômico, impactos dos mais diversos aspectos. Né? Passar. Então, como eu vinha falando, James Parkinson descreveu a doença em 1817, pouco mais de 200 anos, em Londres, a partir de 9 pacientes que viu, alguns ele examinou pessoalmente, outros ele só viu andando na rua, mas ele descreveu com uma bastante impressionante precisão as características da doença, como a rigidez, o tremor de repouso, a bradicinesia. Mas isso foi reconhecido por Jean-Marc Charcot, que é um neurologista francês, da Escola Francesa do Hospital de Paris, e ele reconheceu essa contribuição de Parkinson e sugeriu que a doença fosse chamada de doença de Parkinson. E a doença tem essa característica, né, de ter uma tríade de sintomas motores, né, não são só os sintomas motores, então a tríade caracteriza mais, que inclui a bradicinesia, que é considerada a lentidão de movimentos, diminuição da amplitude de movimentos, que é chamada de hipossinesia, junto com a rigidez, que é um aumento do tônus muscular, a contração muscular basal em repouso, antes que o músculo está se movimentando, e o tremor, que é caracteristicamente de repouso, quando o membro, geralmente um tremor de membros, né, principalmente de membros superiores, mas pode envolver também o queixo, os membros inferiores, eventualmente, que acontece quando o membro não está sendo ativado, ou seja, quando ele está apoiado sobre a superfície ou quando a pessoa está caminhando. Uma característica clássica da doença de Parkinson, que ajuda a gente a diferenciar de doenças que são parecidas com a doença de Parkinson, é o fato de ela ser assimétrica. Então, habitualmente, ela se inicia em um dos lados do corpo e só depois de alguns anos que ela passa a envolver o outro lado do corpo. Tá? Então, ela tem essa característica. E ela tem essa resposta à levodopa, que é um precursor da dopamina, a principal medicação usada na doença de Parkinson. Que a gente encontra produtos diferentes, tipo Prodopa, Exxon, Pardopa, né? E ela repõe os níveis de dopamina nos núcleos da base do cérebro, dessa forma melhora os sintomas cardinais da doença, que são a bradicinesia, a lentidão de movimentos e a rigidez principalmente. Tá? O que
no cérebro. É uma redução da população de neurônios dopaminérgicos, são neurônios produtores de dopamina. Esses neurônios ficam nessa região do cérebro aqui, que está demonstrada na figura A, que é o mesencéfalo. Isso é uma porção do cérebro chamada tronco encefálico. E esses neurônios que tem essa parte mais escura aqui, preta, negra, né? Eles compõem o que a gente chama de substância negra. Aliás, a substância negra ela é composta por esses neurônios que têm grânulos de melanina. A mesma melanina que escurece a pele está presente nesses neurônios. Então a gente chama essa melanina de neuromelanina. Então, além de ter neuromelanina, esses neurônios têm dopamina, eles são produtores de dopamina. Os pacientes com Parkinson, a substância negra, a gente pode dizer que deixa de ser negra, fica pálida. Tá? E essa palidez da substância negra, ela é provocada pela diminuição da população desses neurônios. E isso que explica sintomas motores. Tá? Se descobriu isso muito tempo, mais de 100 anos atrás, e Tretjakov, que é um patologista russo, mostrou junto com Friedrich Levy que haviam inclusões dentro dos neurônios, ou seja, quando você olhava esses neurônios no microscópio, né, olhando o mesencéfalo, pode passar a próxima. Essa próxima também depois eu conto. Você via dentro da célula do neurônio algumas inclusões, que são esses agregados aqui, que foram nomeados corpos de Levy. Esses corpos de Levy, eles são aglomerados de proteínas. Né? E a principal componente desse agregado é a alfa-sinucleína, talvez você já tenha ouvido falar. É uma proteína que todos nós temos normalmente no nosso cérebro, mas que ela se agrega de uma forma anormal, ela se dobra de um jeito diferente, formando fibrilas. Essas fibrilas formam agregados e esses agregados depositam dentro dos neurônios. E se acredita que esse é um dos mecanismos pelo qual o neurônio sofra uma degeneração. Tá? Então, pode voltar para o anterior. Então, lembrando um pouquinho da importância. A gente tem 1 a 3% da população acima de 60 anos como portadores de doença de Parkinson. Né? Eu acredito que o número será mais próximo de 1 do que de 3 atualmente, mas há uma discussão se a frequência, a prevalência e incidência desses estavam não aumentando efetivamente a população. Ela tem uma característica também que está sendo incluída dentro dos critérios diagnósticos, que é dos sintomas que a gente chama prodrômicos. Pródromos vem de ocorrendo antes de. Né? Então, existe um grupo de sintomas que ocorrem anos, às vezes décadas, antes da pessoa começar a ter o tremor, a rigidez ou a lentidão de movimentos. E são principalmente hiposmia, que é a perda do olfato, uma perda do olfato progressiva e lenta, às vezes não tão perceptível pela própria pessoa, mas identificável por meio de testes de identificação de odores e de limiar olfativo. Um transtorno do sono, chamado transtorno comportamental do sono REM. Esse transtorno comportamental do sono REM, ele muitas vezes passa não diagnosticado, a maior parte das vezes eu poderia dizer. Ele é caracterizado por um comportamento anormal durante o sono e que a pessoa encena os próprios sonhos. Então, se a pessoa tem um pesadelo, que ela está lutando, fugindo, tendo algum pesadelo agitado, ela pode ter esse comportamento se manifestando na cama. Então, a pessoa vai dar socos, chutes, gritar no meio da noite, às vezes cair na cama quando está ocorrendo esse pesadelo. E isso ocorre anos antes. Alguns pacientes, a gente sabe que 10, 20, às vezes 30 anos antes da doença de Parkinson começar. É uma explicação complexa do porquê isso ocorre, mas tem relação com a perda de alguns neurônios no tronco encefálico antes da pessoa perder os neurônios que produzem dopamina nessa parte do mesencéfalo. Uma outra coisa também interessante é que a prisão de ventre, né, a constipação, o intestino preso, também ocorre muitos anos antes da doença de Parkinson começar. Isso não é obrigatório em todos os pacientes, tá? Tem pacientes que não apresentam isso. E até para a doença de Parkinson é uma doença heterogênea, tem diferenças de manifestações entre os pacientes, mas é uma característica que está sendo muito estudada. Vamos passar para a próxima.
Então aqui é só uma figura demonstrando o que possivelmente aconteça dentro do neurônio e que leva à formação desses agregados chamados corpos de Levy. Quando a gente pensa as proteínas, normalmente nos neurônios, elas ficam mal bloqueadas e formam agregados, eles começam a se agrupar, né? Isso forma esses agregados dentro do neurônio que se acredita ter algum tipo de toxicidade para o neurônio. Tá? E os sistemas que a célula tem de limpeza da célula, que deveriam identificar essas proteínas, quebrar essas proteínas e metabolizá-las, eles não funcionam tão bem, isso também contribui para a proteína acumular. Pode passar. Próximo. Então, clinicamente, o que a gente vê? Doença de Parkinson representa 75% das síndromes parkinsonianas. Para a gente falar em parkinsonismo, síndrome em medicina é conjunto de sinais e sintomas. Se você tiver dois sintomas combinados, isso já é um conjunto, isso já é uma síndrome. Tá? Então, isso no medicina não é necessariamente associado com doenças genéticas, como síndrome de Down, é a primeira coisa que as pessoas lembram, né? Basta ser um conjunto de sinais e sintomas para a gente chamar de síndrome. Então, a síndrome parkinsoniana, a pessoa precisa ter obrigatoriamente a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos. Esse precisa acontecer. Se não tiver a lentidão de movimentos, não tem parkinsonismo. Tá? Ele pode combinar mais, pelo menos, um dos sintomas, rigidez ou tremor. Então, o doença de Parkinson representa 75% dos casos, mas os outros 25% existem algumas doenças que são parecidas com doença de Parkinson, mas que não são Parkinson. Parkinsonismo provocado por remédios, geralmente remédios psiquiátricos, alguns parkinsonismos atípicos, né? Então, existem algumas coisas que a gente usa na prática clínica para ter certeza, né? Para aumentar o nível de probabilidade de a gente fazer um diagnóstico forte. Pode passar, por favor. Então, a Movement Disorder Society, ela promoveu, em 2015, uma revisão dos critérios diagnósticos que passaram a incluir, além da síndrome parkinsoniana, alguns critérios de suporte, algumas coisas que falam a gente dizer. Esse caso é de doença de Parkinson, então provavelmente não é de doença de Parkinson. Pode passar o próximo. Então, além de ter a síndrome parkinsoniana, o paciente precisa ter pelo menos 2 critérios de suporte, sem ter os critérios de exclusão, para a gente falar que é uma doença de Parkinson clinicamente estabelecida. Próximo. Os critérios são: o primeiro critério de suporte, uma clara e evidente resposta à dopamina, uma melhora de pelo menos 30% numa escala de avaliação motora, que é chamada UPDRS, o Unified Parkinson Disease Rating Scale. Nessa escala a gente pede para o paciente fazer várias tarefas, como bater a ponta dos dedos, fechar e abrir a mão, fazer a pronação e supinação da mão, bater o pé no chão, bater o calcanhar no chão, dos dois lados do corpo, caminhar, fazer testes dos reflexos posturais. Se tiver uma resposta aí de pelo menos 5%, a gente pode dizer que sim, tem resposta à dopamina. Né? E outra coisa é ter as flutuações de resposta, que são características depois de alguns anos. No início da doença, a pessoa pode ter uma resposta, por exemplo, à levodopa, que tem uma durabilidade limitada. Então, a pessoa toma um comprimido às 7 da manhã, antes de chegar o horário de tomar o próximo comprimido às 11, por exemplo, os sintomas reaparecem transitoriamente por alguns minutos, até que a pessoa tome o remédio e os sintomas voltem a melhorar. Além disso, as discinesias induzidas por levodopa, que são movimentos involuntários do tipo balançar o pé, balançar o braço, geralmente com a cabeça, no pico do efeito do remédio, uma hora e meia depois que a pessoa tomou, ela pode fazer esses movimentos involuntários. É como se fosse o contrário do Parkinson. Quando o Parkinson é a falta de movimentos, a levodopa no pico do efeito causa um excesso de movimentos não naturais. Né? O tempo de repouso entrou, se ele foi em um lado só, ele também entra em critério de suporte. E a adição que foi feita em 2015 é que, tendo perda de olfato, hiposmia, ou uma alteração no exame do coração, isso também é um critério de suporte para o Parkinson. Esse exame chama cintilografia por emissão de fóton único, um marcador lá que chama MIDG. Né? Vou comentar um pouquinho mais à frente. Passar. As doenças de Parkinson não são só os sintomas motores, isso é o grande desafio de manejo. A doença pode afetar a cognição, né? A questão da memória, da atenção, da função visoespacial, da função executiva, pode causar alucinações, ansiedade, depressão, fadiga, pode ter dor, é um fenômeno muito comum. Tá? Há também coisas como salivação excessiva,
distúrbios da deglutição, dermatite seborreica, que é uma inflamação que causa caspa, né, que a gente vê geralmente na região da barba dos homens ou na base do cabelo aqui. Pode causar desautonomia com intestino preso, alterações do ritmo urinário, urgência urinária, também disfunção erétil, pode causar noctura, que é a necessidade de urinar muitas vezes à noite, e alterações e variações da pressão arterial também, que pode subir e abaixar de um modo intenso, né, maior do que o esperado. Só que isso também é muito variável. Como a doença é muito heterogênea, a gente tem pacientes que quase só têm sintomas motores e quase não tem nenhum sintoma não motor. Então tem outros grupos de pacientes que têm mais sintomas não motores. Tá? Isso tem a ver com a distribuição da doença no cérebro e com outros fatores também. Pode passar para o próximo. Então, para o diagnóstico, os exames complementares não são obrigatórios. Tá? Então, não existe um exame de ressonância, um exame específico que sozinho vai dar o diagnóstico de infarto. O diagnóstico é clínico, baseado naqueles critérios que eu comentei. Então, eu vou só citar alguns exames que às vezes a gente lança a mão quando há dúvida diagnóstica. Um é o ultrassom transcraniano, é um exame simples, não invasivo, que a gente faz colocando uma sonda de ultrassom aqui na frente, entre o olho e a orelha, que a gente chama de plano transtemporal, pode passar, e que a gente pode ver na substância negra. Então a gente vê o mesencéfalo, que tem esse formato de borboleta, e a gente pode ver uma alteração de sinal com ele mais branco, que a gente chama de hiperecogenicidade. Isso acontece devido ao depósito de ferro na substância negra, associado com a redução dos neurônios. Né? Pode passar para o próximo. Aquela imagem do coração também pode ser utilizada, que é uma imagem de medicina nuclear, injetada uma substância na veia, que é esse MIDG, e você faz uma imagem do coração depois. Essa substância ela se liga aos terminais do sistema nervoso autonômico, que é o sistema que controla a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. Então, em geral, o coração tem que aparecer como essa mancha aqui, nessa região. Tá? Então, os pacientes com Parkinson, com demência com corpo de Levy, eles não têm essa captação dessa substância no coração. Isso é um marcador que também ajuda, em alguns casos, que há dúvida diagnóstica. Pode passar. Há um exame que deve ser bem conhecido de vários pacientes, que chama cintilografia com Trodat, ou SPECT com Trodat. Esse Trodat é um exame, é uma substância também, que se liga numa molécula do cérebro que chama transportador de dopamina. E ele representa, de uma forma indireta, a integridade dos neurônios produtores de dopamina no cérebro. Tá? Então, na figura A, vocês veem uma imagem de uma pessoa sem parkinsonismo, né? Sem perda de neurônios dopaminérgicos. Então, a captação da substância marca aqui nesse formato de dois feijões aqui dos dois lados, a região dos núcleos da base do cérebro, e aqui um paciente portador de doença de Parkinson que tem uma redução dessa população de neurônios. É uma forma indireta da gente medir, mas que a gente não usa tanto na prática clínica, porque o quadro clínico geralmente é suficiente. Normalmente é só se a gente tiver uma dúvida. Por exemplo, a pessoa usar um remédio que possa provocar parkinsonismo e você não sabe se é um remédio que está causando aquilo ou se a pessoa tem uma doença de Parkinson por trás. Pode passar o próximo. Existem algumas técnicas mais novas de ressonância, só para vocês conhecerem, que chama imagem de neuromelanina. Então a gente consegue, com a ressonância, olhar o que seria uma representação daqueles neurônios lá, produtores de dopamina e de neuromelanina. Pode passar antes de eu passar o próximo. Aqui é um sujeito sem doença de Parkinson que tem esse sinal branco aqui na substância negra. Né? Aqui é um sujeito com doença de Parkinson, esse sinal branco fica atenuado. A gente consegue ver isso na ressonância. Pode passar o próximo. Ou essa imagem que a gente chama do nigrosoma 1, que é uma região de neurônios específicos que fica na parte mais lateral do mesencéfalo, aqui de um lado e do outro. Essa marcada com o númerozinho 6 aqui. Você vê aqui esse sinal branco e aqui do outro lado a perda desse sinal branco. Então, a perda desse sinal do nigrosoma 1 também é um marcador de doença de Parkinson. Pode passar.
Bom, eu queria mostrar um pouco dos anos para vocês se familiarizarem com os termos, porque eventualmente pode acontecer de ver o resultado de exame desse, de saber que existe ultrassom, ressonância, cintilografias do coração e do cérebro que podem ajudar no diagnóstico diferencial. Porém, elas não são obrigatórias. Vou reforçar o que eu falei agora há pouco. O diagnóstico é clínico, ele depende da avaliação de um neurologista, preferencialmente especialista em desenvolvimento, que tem experiência, que reconheça o quadro clínico da forma como que ele se apresenta. Tá? Aí vamos falar um pouquinho do tratamento sintomático. Vou falar do tratamento farmacológico e cirúrgico, porque as aulas a seguir parecem não falar mais a parte multiprofissional, né? Pode passar a próxima. O tratamento sintomático motor, ele é baseado em tentar repor os níveis de dopamina do cérebro. Tá? Então, como é que a gente repõe esse nível de dopamina? A gente dá um precursor dopaminérgico, que é a levodopa ou a L-dopa. Essa substância, ela é produzida pela gente normalmente. Então, às vezes eu brinco com os pacientes assim, você não estava querendo um tratamento natural para doença de Parkinson, o tratamento natural é a levodopa, porque você mesmo produz. Então, esse é um tratamento natural. Tá? Tem alguns remédios sintéticos também, que são os agonistas dopaminérgicos, tá? Eu vou comentar cada um dessas estratégias terapêuticas para que funcionam cada um dos remédios. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é uma representação do que seria a sinapse, que é a conexão entre dois neurônios, do neurônio que produz dopamina. Tá? Então, ele tem umas etapas para a produção de dopamina, algumas substâncias. A dopamina vem da tirosina, ela passa por uma enzima que chama tirosina hidroxilase e forma essa dopa, que seria a L-dopa, que é o precursor da dopamina, e essa dopa, pela dopa desse hidroxilase, que é uma outra enzima, vira dopamina. Então, quando a gente está dando levodopa para o paciente, a gente está aumentando esses níveis de dopa, fazendo com que os neurônios aumentem os níveis de dopamina no cérebro. Tá? Então, a gente está tratando, eu também faço essa analogia, com a insulina para o diabético. O diabético não produz insulina, produz insulina não tão efetivo, a gente repõe a molécula que está faltando. Tá? Isso age em um receptor pós-sináptico, porém esse receptor de dopamina, que fica no neurônio que recebe a dopamina, ele pode ser estimulado por outras moléculas também que conseguem se ligar nele, por exemplo, os agonistas dopaminérgicos. Tá? A levodopa e a dopamina são metabolizadas por duas enzimas. A CONT, que é a catecol-metiltransferase, que transforma ela em 3-O-metildopa, e a monoaminoxidase B, que é a MAO-B. Por que eu estou falando disso? Porque os remédios que melhoram o funcionamento da levodopa, eles inibem essas enzimas. Eles fazem que a dopamina fique mais tempo disponível para ser usada no cérebro. Eu vou comentar de algum desses remédios para vocês entenderem por que a gente dá esses remédios. Tá? Ele está atuando no mecanismo lá que a doença ocorre no cérebro. Pode passar. Então, a levodopa, ela sempre é dada com um segundo remédio. Então, é dada, por exemplo, levodopa com carbidopa ou levodopa com benserazida. Por que a apresentação dele vem com esses dois remédios? Porque a gente não quer que a levodopa vire dopamina antes de entrar no cérebro. Então, na hora que a pessoa toma comprimido, se a levodopa virar dopamina no estômago ou em outro local, no sangue, ela pode provocar efeitos colaterais, principalmente enjoos, tá? Ou queda da pressão arterial. Isso ocorre por conta dessa conversão periférica, que a gente fala, da levodopa em dopamina. A gente não quer que isso aconteça. Então a gente coloca um inibidor da dopa descarboxilase, que é essa benserazida de carbidopa, para que a levodopa consiga entrar intacta no cérebro, ultrapasse a barreira hematoencefálica e vire dopamina somente no cérebro, não causando esses efeitos colaterais periféricos. Tá? Esse é o remédio, é o padrão ouro do tratamento Parkinson. Então, mais cedo ou mais tarde, todos os pacientes com Parkinson têm que usar a levodopa. Tá? Ela é a mais potente medicação sintomática. Então, nenhum dos outros medicamentos disponíveis são tão potentes quanto a levodopa e que tem os melhores resultados a ponto de melhorar a sobrevida a longo prazo, de melhorar a funcionalidade, qualidade de vida, independência e autonomia. Então, essa foi uma revolução que essa medicação foi descoberta na década de 50 e 60. Porque isso mudou realmente a história natural da doença. Tá? Pode passar. Próximo. É claro que com o tempo, com o passar dos anos, alguns pacientes podem desenvolver essas flutuações de resposta.
a gente chama de deterioro de final de dose, né? Que eu comentei agora, toma remédio das 7, o efeito não durou até as 11 horas. Eu preciso encurtar os intervalos, vou tomar de 7 às 11, às 7 às 10, fazer roda de 3 horas. Então, isso é uma coisa que pode acontecer com uma boa parte dos pacientes quando você tem uma duração suficiente. Tá? E as discinesias, que são esses fenômenos de ter movimentos involuntários no pico do efeito. Então, existem remédios que servem para tratar cada um desses sintomas em situações específicas. A terapia sempre é individualizada ao problema. Não existe uma receita de bolo que sirva para todos os pacientes. Tá? Vou passar, por favor. Outros remédios que também são muito usados são os agonistas dopaminérgicos. Então, os que a gente tem no Brasil são pramipexol, que tem apresentação em comprimidos, de liberação imediata, tomados 3 vezes ao dia, ou de liberação prolongada, que são tomados uma vez só ao dia. Também existe um outro agonista na forma de adesivo, que chama rotirotina transdérmica. Esse remédio também é conhecido como neutro, né? É um adesivo que a pessoa cola na pele e troca a cada 24 horas. Tem uma vantagem de ele ficar tendo uma liberação mais contínua na pele. Esses remédios servem para melhorar as discinesias, se você conseguir reduzir as doses de levodopa, para tratar flutuações de resposta e eles promovem uma estimulação dopaminérgica mais contínua. Porque a levodopa é assim, você dá o remédio, ela faz aquele pico de efeito em 1 hora, 3 a 4 horas depois o efeito cai no sangue. Então esse remédio não tem essa cinética, essa coisa de 1 hora, 3 horas, 1 hora, 3 horas. Ele vai sendo liberado continuamente ao longo do dia inteiro. Tá? Então, a vantagem dele é essa estimulação mais persistente dos neurônios. Ele tem alguns efeitos colaterais, assim como a levodopa, eu citei alguns ali, às vezes pode causar alucinações, inchaço nos tornozelos, sono excessivo e ataques de sono. Esse é o cuidado que a gente tem quando a gente prescreve, então o paciente tomar cuidado com a direção contra esses ataques de sono. Existe uma manifestação que ocorre em 15% dos pacientes com Parkinson, que é uma manifestação comportamental, chamada transtorno de controle de impulsos. Então, a gente sabe que a dopamina faz parte do sistema de regulação de recompensa do cérebro. Recompensa é a gente ser reforçado por um comportamento que a gente realizou. Então, uma das coisas do sistema de recompensa, por exemplo, se você come um doce, um chocolate, você sente um pequeno prazer, uma pequena recompensa. Se você compra uma coisa que te agrada, você sente um pequeno prazer, uma pequena recompensa. Depois você faz atividade sexual e dá igualmente. Se você aposta alguma coisa e ganha a aposta, você também tem essa recompensa. O problema é que esse sistema de recompensa pode ficar desregulado, e a pessoa tem uma espécie de vício por esses comportamentos de procurar comida, compras, apostas ou atividade sexual. E isso pode, em alguma associação, de um pouco maior risco de acontecer isso nos pacientes que usam agonistas dopaminérgicos. Então, sempre que o paciente está usando esses remédios, a gente pede para se monitorar, informar em todas as consultas se está tendo algum comportamento que não consegue resistir a fazer, não consegue frear aquele comportamento, porque isso pode ser um efeito colateral. Isso acontece em 15% dos pacientes, tá? Mas é uma coisa que é importante que todos saibam que existe. Pode passar, por favor. Os inibidores enzimáticos, que são os inibidores da CONT e da MAO-B, eles servem para melhorar o efeito da levodopa, fazendo com que ele dure mais horas e passe menos horas sem efeito, que a gente chama de período off. Tá? Então, o entacapone, que está disponível no Brasil, ele é administrado junto com todas as doses de levodopa. Então, uma levodopa junto com o entacapone, todas as vezes que se tomar, até um máximo de 8 vezes ao dia. Tá? Então, ele melhora o efeito, reduz a gravidade da flutuação, mas às vezes piora um pouco as discinesias. Tá? Então, um efeito colateral que é bom sempre informar, que pode deixar a urina meio alaranjada. Os pacientes se assustam com isso, mas é só uma substância que sai da urina que tem essa coloração alaranjada. Existe um outro inibidor da CONT chamado opicapone, que é produzido por uma empresa portuguesa, que ainda não chegou no Brasil, mas tem a vantagem de tomar só uma vez ao dia. A gente espera que a empresa se sensibilize e que traga o remédio para o Brasil também. Né? Pode passar para o próximo. Tem a amantadina, também conhecido como Mantidam, que é um remédio que foi descrito inicialmente para tratar a influenza. Ele era um antiviral, mas depois acho que foi o Melvin em Nova York, ou foi o Schwab,
mostrou que ele tinha uma propriedade de liberação de dopamina na sinapse, que ele conseguia melhorar alguns sintomas parkinsonianos. Atualmente, o antídoto tem sido usado mais para diminuir as discinesias. Então, esses movimentos involuntários de balançar o braço, perna, eu comentei, ocorrem no pico do efeito da levodopa, a amantadina consegue diminuí-los. Essa é a principal utilidade clínica dessa medicação. Tá? Ela também pode causar alucinações, inchaço nas pernas, insônia em alguns pacientes. Então é importante a gente também mencionar isso. Pode passar para o próximo. A razagirina é um outro inibidor da monoaminoxidase B. Lembrando que 50 capone, a razagirina e o pramipexol são fornecidos pelo SUS, pelo governo brasileiro, sem custo, nas farmácias de alto custo, para que os pacientes possam utilizar. Tá? A razagirina é um remédio de tomada única diária e ela inibe uma dessas enzimas, que é a monoaminoxidase B, que eu comentei atrás. O efeito é parecido com o entacapone, aumentar a duração do efeito da levodopa, passar mais tempo com o efeito do remédio e menos tempo sem o efeito da levodopa. Vou passar para o próximo. Um outro inibidor da monoaminoxidase que foi lançado nos últimos 3 anos aqui no Brasil é chamado de safinamida. Tá? Ele tem algumas pequenas diferenças nos locais em que ele atua no cérebro, nos canais de cálcio. Eles também têm a mesma função, aumentar a duração do período ON. A gente usa muito esse termo, tá? E aí, é bom vocês conhecerem. O período ON é o momento ligado, a pessoa está sob efeito da dopamina. E período OFF é o momento desligado, o momento em que os sintomas voltaram porque o cérebro está em estado de baixa dopamina. Tá? Então, ele, como os outros remédios, ele também aumenta a duração do efeito dopaminérgico. Pode passar para o próximo. Existe uma medicação não disponível no Brasil chamada de apomorfina, que apesar de ter morfina do nome, não tem nada a ver com a morfina em si, com o opioide. Ela também é um agonista dopaminérgico, só que ela é quase tão potente quanto a levodopa. Ela é muito usada para um resgate de um órfão, paciente que de repente ficou travado, tremo. Ela pode ser usada subcutânea, em injeção na barriga. Ela está disponível em alguns países aqui na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, a gente não tem para venda direta aqui no Brasil. Os pacientes fazem importação. Andrew Lees, esse pesquisador lá do Queen's Square de Londres, ele também desenvolveu uma forma de fazer a apomorfina em infusão subcutânea. Ela vem uma espécie de bomba, parecida com uma bomba de insulina, né, com uma seringa e com uma agulhinha, uma hipodermoclise, que é o termo para uma agulha que fica colocada embaixo da pele. Né? E ele pode ser infundido ao longo do dia para tentar fazer com que essas flutuações, né, esse efeito da dopamina de subir e descer, fique um pouco menor. Uma novidade é que há um desenvolvimento de uma molécula da levodopa adicionada com um átomo de fósforo, né, de fosfato, chamado de foslevodopa, foi desenvolvida pela AbbVie, que passou por um estudo recente, publicado no final do ano passado, para aplicar a levodopa também dessa forma, em infusão subcutânea, para diminuir a variação da flutuação dos níveis no sangue e no cérebro. E já submeteram para a FDA, para o Food and Drug Administration nos Estados Unidos, a agência reguladora. Aí vai se esperar para aguardar se vai ser aprovado. Imagina que se for aprovado lá, eles devem levar para outros lugares do mundo, não só nos Estados Unidos. Mas é uma expectativa de uma melhora da forma de entregar o remédio, né? Da forma de fazer com que ele funcione melhor. Vou passar para o próximo. Isso aí é só um exemplo da caneta de apomorfina e dessa bombinha de infusão. Tá? Existem em outros países, também não chegaram, mas algumas outras apresentações desses remédios reconhecidos. Existe uma levodopa em formato de inalatório, uma espécie de cápsula que é perfurada, a pessoa pode aspirar e a levodopa ser absorvida pelo próprio pulmão, tá? Pelos alvéolos pulmonares. E existe uma apomorfina na forma de uma espécie de um chicletinho, um adesivo sublingual que a pessoa coloca embaixo da língua. Também são duas apresentações que ainda não existem no Brasil, a gente não sabe se eles vão trazer para o Brasil, mas elas servem basicamente para a pessoa sair de um período off que entrou subitamente. Pode passar para o próximo. Estou quase acabando, tá, gente? Não sei se meu tempo já está estourando. Mas a gente tem também, em outros países, essa bomba de levodopa em gel duodenal, um tratamento um pouco complexo. Tem um problema relacionado ao custo também, mas é que a levodopa é colocada numa
uma bolsa junto com uma pequena máquina no formato de uma pochete, digamos assim, e ela é infundida continuamente no duodeno, diretamente, aqui por um buraquinho feito na barriga, tá? Uma vulvonostomia. Isso faz com que os livros também não fiquem flutuando muito. Isso é um tratamento para pacientes em fases avançadas, com flutuações muito intensas, especialmente aqueles que não são candidatos a fazer a cirurgia, né, que é o implante do eletrodo cerebral profundo. Também não existe no Brasil, mas é para vocês conhecerem que são opções que existem em outros países. Pode passar. Quais são os objetivos do tratamento, então? Primeiro, controlar os sintomas, mas sempre tendo em vista manter a capacidade funcional, a independência, a autonomia e a qualidade de vida. Então, não existe receita de bolo, vou falar isso novamente. O tratamento tem que ser individualizado. A gente tem que levar em consideração fatores de cada paciente, por exemplo, a idade, qual é o sintoma predominante, o custo das medicações, qual é a atividade profissional do paciente, se ele trabalha sendo aposentado, né? Qual é, se ele tolera ou não tolera os efeitos colaterais de cada remédio, quais são os outros sintomas não motores que ocorrem. Então, por isso que existe uma avaliação cuidadosa de caso a caso. Tá? A gente apresenta os remédios, vocês conheceram, existem todas essas opções. Mas tem pacientes que não toleram um remédio, não toleram outro remédio. Tem pacientes que são candidatos à cirurgia, tem pacientes que não são candidatos à cirurgia. Pode passar para o próximo primeiro. O tratamento cirúrgico, para vocês conhecerem a terminologia, a gente usa essa terminologia chamada estimulação cerebral profunda, ou Deep Brain Stimulation, também usada essa sigla chamada DBS, tá? Deep Brain Stimulation. A gente tem dois alvos, são eletrodos que são implantados na profundidade do cérebro, em alguns núcleos, com o fim de melhorar o efeito, melhorar os sintomas parkinsonianos. Pode passar a próxima. Esse eletrodo é parecido com um marca-passo cardíaco, tá? Então ele tem um gerador de impulso que fica implantado embaixo da clavícula, geralmente aqui na região intraclavicular. Ele tem um cabo que passa por debaixo da pele, atrás da orelha, e são feitas duas trepanações, dois pequenos furinhos ou buracos aqui no crânio, em que esses eletrodos são colocados em cima desse núcleo, que é um alvo profundo no cérebro. Quem são os pacientes que são candidatos a fazer esse tratamento? São pacientes que têm flutuações de resposta, discinesias, que são esses movimentos involuntários, ou tremor que não estão melhorando com o tratamento habitual. Tem que ser pacientes que respondam ao levodopa, a exceção do tremor, ou seja, tem que ter uma resposta robusta, tem que ter pelo menos 4 anos de duração de doença. A gente não faz isso em estágios iniciais. Tá? Pode passar para o próximo. Então aqui é uma figura demonstrando como que é feito. Aqui é o gerador de impulso, aí a gente tem o cabo extensor, né? E aqui a região onde ele fica o plantar preso aqui no crânio. E ele tem um eletrodo que geralmente tem 4 contatos na ponta. Esses contatos têm que ficar dentro do núcleo, para mostrar a próxima figura. Aqui é como se fosse um zoom de uma imagem, né? Mostrando os contatos aqui do eletrodo dentro do núcleo subtalâmico, que é um alvo de poucos milímetros no cérebro. Então, é uma cirurgia que já é muito popular, é feita em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil é feito, em vários lugares é feito. E ela depende da precisão, né, do procedimento de colocar o eletrodo exatamente dentro daquele alvo, dentro daquele núcleo, para conseguir melhorar os sintomas. Vou passar para o próximo. Aqui mais uma figura mostrando como é que esse eletrodo fica implantado, claro, e ele tem esses contatos elétricos. Depois de implantado, o paciente passa por um processo que a gente chama de programação, em que a quantidade de energia que é entregue no núcleo para melhorar os sintomas é gradualmente aumentada pelo médico, pelo neurologista, pelo cirurgião, até se obter um controle ótimo, o melhor possível dos sintomas. É sempre importante ressaltar que isso não é a cura da doença, né? Ele não vai consertar outros processos patológicos que estão acontecendo, mas ele pode fornecer qualidade de vida para pacientes selecionados que preenchem esses critérios que eu comentei com vocês. Vou passar o próximo. Então aqui uma figura mais genérica, mais global, mostrando onde é que ele fica, o cabo extensor e os eletrodos implantados lá dentro do núcleo. Tá? Realmente o paciente tem um próprio controlador, que o médico pode regular ele para o paciente poder aumentar, desligar ou ligar o eletrodo, aumentar o nível de intensidade da corrente, até determinados limites, obviamente, do médico, para poder otimizar o controle no dia a dia. A gente está no estado da tecnologia que a gente espera que daqui a alguns anos esses
equipamentos já sejam controlados por inteligência artificial, que eles possam ler a atividade do núcleo e estimular só na hora que precisa, só na hora que o núcleo não tiver com descargas, a gente chama de ondas beta, que são associadas com o sintoma. Mas isso ainda é o que há por vir, na perspectiva, isso ainda não existe. Então, atualmente, a única coisa que esses equipamentos fazem é entregar uma quantidade constante de energia ao longo do dia inteiro. Não fica variando ao longo do dia. No futuro, talvez a gente consiga equipamentos que entreguem energia variável dependendo da necessidade da pessoa, mas isso ainda não é uma realidade. Passar ao próximo. Então, o que melhora com o DBS? Melhora o tremor, as discinesias, as flutuações do efeito e, em geral, os sintomas que responderam ao levodopa melhoram com o DBS. Sintomas que geralmente não melhoram, tá? A marcha, ao caminhar, o freezing, que é aquele bloqueio motor, quando o paciente começa a andar, fica grudado no chão e demora a conseguir dar o primeiro passo, esse sintoma não costuma melhorar com a cirurgia. O equilíbrio, a fala, a deglutição e a cognição, a memória, a atenção, são sintomas que o DBS não consegue melhorar. Então, isso é importante deixar claro, né, porque é um tratamento que tem sua função, ele é muito útil para alguns casos selecionados, mas tem casos que não tem indicação por ele não melhorar, se o paciente precisa melhorar um sintoma específico desses. Tá? Vamos passar para o próximo. Esse aqui é só um artigo que a gente publicou uns anos atrás, mostrando quais são os critérios de seleção, está disponível no arquivo de neuropsiquiatria de 2018, para selecionar um paciente que pode ser um candidato a fazer a cirurgia do que não deve ser candidato. Vamos passar para o próximo. Então, aqui são as tecnologias. Hoje em dia, a programação desses eletrodos é feita por tablets, né, que são equipamentos que você pode regular a voltagem, a amperagem, a frequência da estimulação, a largura do pulso de cada estimulação. Tem vários parâmetros que a gente regula para conseguir obter o melhor efeito possível. Pode passar. E algumas novidades tecnológicas é que alguns dos efeitos colaterais que o DBS pode causar, por exemplo, alteração na fala, a fala ficar mais hipofônica, né, com menos volume, por exemplo, eles são atribuíveis a um espalhamento da corrente elétrica lá daquele eletrodo para regiões que a gente não gostaria de estimular. Por exemplo, aqui, você vê, esse aqui seria o núcleo subtalâmico. Aqui a corrente, se ela passar um pouco além do núcleo subtalâmico, isso pode afetar a voz da pessoa. Então, são desenvolvidos eletrodos que você pode direcionar a corrente para frente, para o lado, para trás, para tentar evitar esse espalhamento da corrente elétrica que causa esses efeitos colaterais. Tá? Então, as mudanças tecnológicas têm acontecido nos últimos anos para tentar melhorar a eficácia desses tratamentos. Pode passar. E aqui a doutora Cristina Folha tinha me pedido para falar sobre um trabalho nosso científico, né? Isso foi um esforço que durou 5, 6 anos, a validação de uma escala para avaliar a memória e a cognição da doença de Parkinson no Brasil. Essa foi uma escala desenvolvida em Barcelona, pelo grupo do professor Jaime Kubicevski e o Javier Barraga, da Universidade Autônoma de Barcelona. Ele fez um processo de validação transcultural, né? A escala foi traduzida, ela foi aplicada a mais de 1.000 pessoas nessas cidades todas aí do Brasil que estão marcadas no mapa, tá? Pessoas sem doença de Parkinson inicialmente, para a gente ver se a escala era precisa ou não, se ela media o que ela se propunha a medir, a questão cognitiva. Depois aplicamos a pacientes com doença de Parkinson e a escala se mostrou interessante. Pode passar a próxima. Então, na escala, você tem que desenhar um relógio, lembrar uma lista de palavras, nomear 20 figuras, fazer algumas tarefas de memória de curto prazo e de atenção, testa da fluência verbal também, capacidade de gerar palavras a partir de uma regra em 1 minuto, né? E ela tem validação. Nosso propósito ao validar a escala foi adaptar questões da escolaridade. A gente sabe que a escolaridade é muito variável no Brasil, né? A gente tem pessoas analfabetas, tem pessoas altamente escolarizadas. Isso influencia muito a resposta. As escalas ficam menos efetivas por conta dessa variação de escolaridade na população. Então, a gente tentou colocar uma grande amplitude de escolaridade para a gente diminuir o efeito da escolaridade e medir realmente o que a gente está querendo medir, que é a cognição. Tá? Então, isso está disponível, foi publicado esse ano. E a gente também aproveitou para passar próximo e fez um estudo de imagem. Então, os pacientes responderam essa escala e foram submetidos a uma ressonância.
A gente fez uma análise estatística baseada em milhões de pontos na superfície do córtex cerebral. A gente mostrou que a escala consegue medir de forma indireta o que seria a espessura do córtex cerebral dessas regiões. Ou seja, as pessoas que respondem melhor na escala, a população maior, eles têm maior integridade do cérebro nessas regiões. As pessoas que respondem em menor pontuação, elas provavelmente têm esse cérebro menos íntegro nessas regiões aí. Tá? Então a mensagem mais importante para terminar é muito importante e essencial que os pacientes tenham boa adesão às terapias reabilitadoras, especialmente fisioterapia funcional, fonoaudiologia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, acompanhamento nutricional e, especialmente, chamando a atenção para isso, os exercícios físicos regulares. Hoje em dia a gente ainda não tem um remédio neuroprotetor, ou seja, que faça com que a taxa de progressão da doença seja interrompida, por exemplo. No entanto, tem evidências científicas robustas de que os pacientes que praticam exercício físico regularmente, eles evoluem muito melhor do que os pacientes que não praticam exercício físico. Possivelmente porque o exercício tem fatores, produz substâncias que permitem que os neurônios sobrevivam mais. Tá? Então, todo paciente que consulta comigo costuma falar assim: a gente vai te prescrever levodopa para você ficar independente e autônomo, porém a gente vai te prescrever levodopa para que você faça exercício físico. Porque se você fizer exercício físico, sua doença vai progredir menos. Tá? Então, isso é quase um mantra lá no consultório, eu costumo falar para todos os pacientes, tá? Porque isso vai fazer a diferença na qualidade de vida a longo prazo. Nossa, é isso, queria agradecer pelo convite, aberto aí. Doutor, agradecer. Vamos bater uma palma. Ele quer saber se tem alguma dúvida. Eu queria perguntar se a cirurgia, os medicamentos normalmente administrados com a cirurgia, esses medicamentos são Sim. diferentes. Existem, como eu tinha comentado, existem dois alvos da cirurgia, um no quadro interno e outro subcutâneo, são duas estruturas do cérebro. Em geral, quando a cirurgia um implante é feito no núcleo subcutâneo, um dos objetivos é reduzir a dose total dos medicamentos ou remédios que o paciente está usando. Em média, essa redução chega a 40% da dose total da levodopa se somar todos os remédios que usam no dia. Mas é uma média, isso é muito variável de paciente para paciente. Quando o eletrodo é implantado numa outra região, no quadro interno, normalmente os remédios não são mudados. Eles continuam sendo usados sem haver redução da dose. Obrigada. Como o doutor, assim, a partir de agora, as outras palestras a gente vai deixar para fazer as perguntas no final. Mas como o doutor vai ter que se ausentar, então na palestra dele a gente está pedindo para fazer agora, tá bom? Então vou começar com as duas que pediram e depois a gente segue. Só para saber o que faz o paciente tomar o levodopa ou o brandilsol e esses outros. A decisão sobre Isso. essa decisão é muito individualizada, existe um critério muito claro. Assim, existia alguns pesquisadores que falavam que haveria uma preferência por pranoprazol, pranolista, para pacientes que são mais jovens, levodopa para pacientes mais idosos. Mas isso também não é uma regra. Tá? Então depende muito do perfil de cada pessoa, do perfil de sintomas motores que ela tem. Por exemplo, às vezes um paciente é jovem, mas ele já tem uma história de algum vício, problema com álcool. A gente nunca vai usar a medicina médica para um paciente que já tem um vício antes. Então, a perspectiva de se a levodopa vai ter flutuações motoras a curto ou longo prazo, a gente não consegue ainda prever isso com precisão muito grande. Então, é uma escolha sempre individualizada. E o uso do canabidiol? Canabidiol é uma pergunta que o Clínico Nome que cada 10 pacientes fazem no consultório, Na prática, ainda é um remédio considerado experimental para doença de Parkinson, porque a gente ainda não tem ensaios clínicos randomizados controlados para mostrar a eficácia. Aí qualquer outra coisa que eu fale além disso é opinativa.
Então, partindo de opinião pessoal, parece que tem alguma função para alguns sintomas não motores. Tá? Para a parte motor especificamente, tremor, rigidez, lentidão, eu tenho uma impressão, uma opinião disso, que ele não faz tanta diferença. Tá? Que a levodopa é muito mais efetiva, ele não age no mecanismo da doença, que é a produção, a deficiência de produção de dopamina. Mas talvez para alguns aspectos, como aspectos psiquiátricos, sono, crônico, ansiedade, talvez ele tenha alguma função, assim. Eu acho que isso ainda está sendo esclarecido. A gente está aprendendo a dizer quais são os sintomas que melhoram, quais são os melhores. Eu queria perguntar para o senhor qual o hospital em Brasília que faz essa cirurgia e como conseguir uma avaliação para ver se estou dentro se posso. Dentro do Sistema Único de Saúde, ela tem sido feita no hospital de base, apesar de não ser ainda uma rotina lá dentro do hospital, uma coisa protocolar, existem algumas dificuldades técnicas relacionadas à realização. Ela é feita no Hospital Sala Kubitschek também, por meio de encaminhamento feito para o serviço de neurologia pulsar. Né? Dentro dos hospitais privados, dos serviços de saúde, eu acho que a maior parte dos hospitais fazem. Quase todos os hospitais têm condições técnicas de oferecer a cirurgia em si. Né? Mas o ideal é que a pessoa que vai ser submetida a essa cirurgia passe por um protocolo de avaliação pré-operatória. Esse protocolo exige uma avaliação da cognição, ou seja, passar por um neuropsicólogo, passar por um psiquiatra antes da cirurgia, passar por um neurologista especialista em estudo do movimento e por um neurocirurgião funcional, neurocirurgião que tem experiência com a realização dessa cirurgia. Então, a subespecialidade da neurologia, uma subespecialidade da neurocirurgia, mais esses outros profissionais que ajudam a gente a traçar um panorama completo de qual é a intensidade desses sintomas cognitivos, psiquiátricos e motores do paciente para ver se ele é um candidato, um bom candidato a fazer a cirurgia. Tá? Doutor, eu sou candidato a essa cirurgia. Qual seria a porcentagem de bons resultados dessa cirurgia? Não existe um número assim que eu possa falar para você que a porcentagem é 50, 60, 70, porque isso varia com o critério que foi usado para você selecionar o paciente que vai fazer a cirurgia. Tá? Então a gente fala que, em vez de falar em taxa de percentagem de sucesso, a gente fala em relação a alguns outros índices que podem medir o benefício. Então, nos pacientes bem selecionados, um dos índices que mede o benefício é o tempo de duração em período longo, né? Sob efeito de dopamina. Na média, isso é variável, aumenta umas 4 horas a duração do efeito, tá? Na média. Então, são os benefícios bem estabelecidos. A escala de qualidade de vida melhora cerca de 40%, uma escala que chama PDQ-39, que foi usada para validar esse estudo. E a redução da dosagem dopaminética ao redor de 40%, eu diria assim, tá? Variação aí para cima e para baixo. Mas isso nos pacientes bem selecionados, tá? Essa é a questão. Existem algumas questões, por exemplo, se a pessoa tem uma depressão antes de fazer a cirurgia, ela não pode fazer a cirurgia, a depressão tem que estar bem controlada, porque às vezes quando a gente reduz o remédio dopaminérgico, você pode desenvolver uma depressão no pós-operatório. Então tem várias questõezinhas, assim, detalhes, precisam ser discutidos, né, antes da indicação do neurologista, do cirurgião, psiquiatra e neuropsicólogo. Tá? É só mais uma boca. Um dia o senhor falou que o exercício é sugerido até como um mantra, né, assim, nas consultas. O que é mais sugerido? Que tipo de exercício? Que tipo de esporte é mais recomendado? Não tem um estudo específico que consiga comparar as diferentes modalidades de esportes ou exercícios para dizer qual que é mais efetivo. Então, as sugestões são feitas muito baseadas em estudos individuais com algumas modalidades. Então, existem alguns estudos interessantes com dança, alguns estudos interessantes com boxe, em teoria, né, no bom senso, digamos, pela necessidade de sincronizar as duas partes do corpo e exercitar equilíbrio e marcha durante essas atividades. Né? Mas, como regra geral, um exercício que seja moderado a intenso do ponto de vista cardiovascular. Então, exercício que sua camisa, que aumente a frequência cardíaca, ele produz mais
assistências neuroprotetoras. Tá? Então, isso que eu falo para vocês. A gente adere ao guideline da American Heart Association, que fala pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Exercício que a pessoa goste, então é melhor que a pessoa faça uma coisa que ela goste, que ela vai aderir mais a longo prazo, do que ela falar, eu preciso fazer musculação, porque musculação é o que está dito que é o melhor. Não necessariamente, você tem que fazer uma atividade que tem um efeito cardiovascular também. Então, a recomendação, que não é baseada em evidência científica, é baseada em opinião também, é combinar um exercício de força com um exercício aeróbico, né, fazer a maior quantidade possível em intensidade moderada e intensa, obviamente depois de uma operação cardíaca que permita fazer isso. Né? Vou abrir para mais duas, para dar, porque temos muitos profissionais para palestrar ainda, então tem aquela 150, só para esclarecer, 150 minutos por semana? É isso? Ok. 150 minutos por semana. É só isso? É só isso. Então a senhora... Doutor, uma pessoa que ficou 27 dias em coma induzido, ele tem tendência a futuramente ter Parkinson? É muito difícil falar sobre um caso individual, né? Sem saber detalhes do caso. Traumatismo craniano é um fator de risco. Eu fiquei. Mas digamos assim, sem saber os detalhes completamente. O fato de usar sedativo somente não é um fator de risco associado, mas pessoas que têm traumatismo craniano têm uma associação com isso. Então vamos fazer a última. Para a cirurgia, o resultado maior é no tremor? O resultado nas flutuações, no tremor e nas discinesias. O tremor responde muito. Os sintomas principais respondem.